Sexta-feira, 20 de dezembro, e vamos aos principais destaques do Jornal Anhanguera, primeira edição. Depois de 4 dias, buscas pelo motorista de aplicativo terminam de maneira trágica. O corpo de Francisco Marcelino Pereira foi encontrado dentro de uma cisterna em Novo Gama. Polícia Civil e Justiça investigam o esquema de lavagem de dinheiro de um partido político em Planaltina de Goiás. Integrantes da legenda estariam realizando viagens de luxo com verbas do fundo partidário. E a Justiça suspendeu a votação da proposta da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa. O pedido foi feito por um dos deputados de oposição ao governo, que alega que os prazos para votação do projeto estão sendo atropelados. Hoje é dia de música aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. O cantor Emerson Violeiro vai contar um pouco da história e mostrar os sucessos dele aqui no estúdio. E por falar em música, a Ana Carolina Mota vai trazer todas as dicas para o fim de semana no nosso quadro O Programão. O Jornal Anhanguera, primeira edição, está começando. Uma ótima tarde para você e muito obrigada pela sua companhia. Bom, a polícia investiga a morte de um motorista de aplicativo morador de Novo Gama. 2 homens foram presos, suspeitos pelo assassinato. O corpo da vítima foi encontrado ontem dentro de uma cisterna. O corpo do motorista de aplicativo Francisco Marcelino Pereira, de 48 anos, foi encontrado no início da noite desta quinta-feira, dentro de uma cisterna, em uma área de mata no Residencial Brasília, em Novo Gama. Igor Matheus Mota Martins, de 20 anos, e Henrique Rodrigues de Freitas, de 25 anos, foram presos e confessaram crime. Segundo a Polícia Civil, Igor contou em depoimento que Francisco já havia feito algumas corridas para ele e a ex-esposa. Durante uma discussão entre Igor e a ex-mulher, ela acabou dizendo que em uma das viagens havia sido assediada por Francisco. E foi aí que Igor decidiu matar o motorista. Ele dissimulou a real intenção dele, que era matar a vítima, né? Mentindo ali, atraindo a vítima para fazer uma suposta viagem. Na verdade, a vítima chegou aí a Anápolis, trouxe eles até aqui, Novo Gama, só que em vez de ir para casa onde eles iriam, né, foi desviado o caminho e trouxeram ele para esse local ermo aqui, onde foi executado o homicídio e também a ocultação do cadáver da vítima, né, jogando dentro dessa cisterna. Francisco foi morto estrangulado com uma corda. Depois do crime, os 3 suspeitos ainda dormiram na região. Na terça-feira foram com o carro de Francisco para Anápolis e lá abandonaram um veículo que só foi encontrado nesta quinta-feira. Esse veículo já foi localizado, estava abandonado em uma via pública de Anápolis, né, e vai ser restituído aí à família da vítima. Igor e Henrique foram presos durante a tarde na serralheria em que os 2 trabalhavam. O terceiro suspeito, um adolescente, ainda está foragido. O caso segue sendo investigado. Os 2 maiores, né, serão indiciados aí pelo homicídio, que a intenção deles realmente era matar a vítima, né, pela ocultação do cadáver, e eles aproveitaram o ensejo, também subtraíram o veículo, furtaram o veículo da vítima, usado inclusive para o retorno deles à cidade de Anápolis. Dessa forma, responderão por homicídio, ocultação de cadáver e o furto do veículo. E foi solto ontem à noite um motorista que se envolveu num acidente de carro na BR-060 no último dia 10. O Tribunal de Justiça entendeu que o empresário Huguiton Batista da Silva, de 44 anos, também foi vítima do acidente. Ele foi preso depois de sair do local do acidente para ir até um hospital de Alexânia. Um vídeo mostra quando o carro derrapa na pista e atinge as pessoas em Santo Antônio do Descoberto. Um jovem e um idoso morreram no local. E a Justiça aceitou ontem o pedido de liminar que suspende a sessão da Câmara dos Vereadores de Lusiânia, que elegeu a mesa diretora. Os vereadores têm um prazo de até 72 horas para realizar uma nova votação. A votação para a escolha do novo presidente da Câmara estava sendo realizada aqui no plenário, mas precisou ser suspensa, já que os vereadores começaram a discutir e uma confusão tomou conta do local. No mesmo dia, base aliada e oposição retomaram a votação, mas em locais diferentes. 2 presidentes foram eleitos, mas fato é, apenas um poderá sentar nessa cadeira.
O vereador Zé Maria, do PTC, atual líder do governo, foi eleito como presidente da Câmara, em votação que aconteceu na sala da presidência, já que houve confusão no plenário. Dos 21 vereadores, 11 participaram e elegeram ele. Colocando secretário para votar, e eles não entenderam que secretário não vota. Só quem vota é vereador, e eles só tinham ali 10 vereadores aptos a votar, que nem os 10 compareceram, mas colocaram o nome de 11, incluindo secretário, vereador licenciado. O vereador explicou que a votação no plenário ficou inviável e contestou a validade da eleição feita à parte pela oposição. A oposição, quando soube que não ganharia a eleição, começou a depredar, destruir a Câmara, jogar microfone na plateia. Eu lamento pelo que aconteceu. A oposição rebateu a acusação. Segundo o vereador, que também foi eleito para ser o presidente da Câmara, Felipe Mandu, do PPS, a base aliada não convocou uma nova sessão. Não convidaram a oposição, nós chamamos eles lá, eles não quiseram ir, fizemos tudo na legalidade. Ele diz que a base aliada usou pessoas que não pertenciam ao poder legislativo para participar da votação. Os 2 vereadores suplentes que supostamente votaram com eles já não participaram da sessão de terça-feira. Então, por quê? Porque eles já não eram mais vereadores. E na quinta-feira viemos todos votar, inclusive os vereadores que eram secretários. E com isso o prefeito, de uma forma de desespero dele, que viu que iria perder a presidência da Câmara, ele mandou os 2 suplentes, que não é mais vereador, ir votar. E com isso virou aquele tumulto que aconteceu lá. Registramos a nossa chapa e na hora que foi para poder ir para apuração de votos, o presidente da casa falou que não iria aceitar os 2 secretários, supostos secretários que estavam na secretaria, que vieram para votar, não iria aceitar. E aí foi onde começou o tumulto. E foi publicada ontem uma decisão da Justiça que libera o IML de Lusiânia para funcionar. No documento, o juiz autoriza que as atividades do IML de Lusiânia sejam retomadas, afirmando que houve o cumprimento da decisão anterior e que foi apresentado o alvará de licença sanitária. O Instituto Médico Legal aqui de Lusiânia é o 2º maior do estado e atende pelo menos 11 cidades aqui do entorno do Distrito Federal. O prédio foi interditado em fevereiro de 2017 por conta da precariedade. A juíza pediu que o local fosse reformado. A previsão é que a obra durasse pelo menos 18 meses, mas acabou levando mais tempo. As obras de reforma custaram 5 milhões de reais. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica disse que ainda não tem uma data para que o IML de Lusiânia volte a funcionar. Faltam alguns detalhes para finalizar a mudança. Desde a interdição, o serviço de necrópsia é feito no IML de Formosa, a 130 quilômetros daqui. E claro que a gente vai acompanhar essa história e qualquer novidade a gente mostra aqui. Avião de pequeno porte fez um pouso de emergência ontem à noite no aeroporto de Brasília. Piloto e 2 passageiros saíram de Goiânia. De cima dá para ver que o avião de pequeno porte está inteiro. O problema foi no trem de pouso e, sem ele, o piloto conseguiu segurar a aeronave e aterrissar no gramado. Eram quase 7 da noite. Além do piloto, viajavam mais 2 passageiros de Goiânia para cá. Ninguém se feriu com o acidente. 2 horas e meia depois do acidente, a aeronave está sendo retirada pelo Corpo de Bombeiros que trabalha aqui no aeroporto. Todos os militares estão empurrando a aeronave para a pista norte, que foi onde aconteceu o acidente. Aí, para realizar esse trabalho, estiveram os bombeiros da Brigada do Aeroporto, uma viatura da Aeronáutica e 4 carros da Inframérica. A aeronave atolou na grama e chegou a ser empurrada no escuro. Para iluminar a pista, foram usados faróis de 4 caminhões do Corpo de Bombeiros. Aí o trabalho foi manobrar a aeronave em direção ao guincho e, finalmente, para o hangar. Com toda essa operação aí, o aeroporto JK funcionou só com uma pista. De 7 às 9 da noite, houve 43 atrasos de partida, 51 atrasos de chegada, 2 voos foram cancelados. Com a aeronave dentro do hangar, os bombeiros retornaram para lavar a pista. Uma viatura da Aeronáutica acompanhou. Depois de uma vistoria, a pista norte foi completamente liberada às 10 para as 10 da noite, tanto para pousos quanto para decolagens.
O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investiga as causas do acidente. No site da ANAC, a aeronave aparece em situação regular, tem autorização para transportar até 5 passageiros e não pode ser usada para táxi aéreo. E já estão em liberdade os 3 médicos goianos presos na semana passada numa operação da Polícia Civil do Paraná. Eles são investigados por suspeitas de reutilização de material cirúrgico descartável. Os urologistas Camilo de Viterbo Idalino e Ronaldo de Almeida Sesconeto deixaram a casa de prisão provisória de Rio Verde depois de uma semana. Agora eles devem responder ao processo em liberdade. Além dos médicos de Rio Verde, outras 5 pessoas presas no Paraná e o urologista preso em Goiânia, Daniel Rodrigues Magalhães, também foram soltos. A decisão é do juiz Givanildo Nogueira, do Paraná. O juiz entendeu que, como parte da investigação foi concluída, não justificava manter as prisões temporárias e nem fazer a conversão para preventivas. Não foi encontrado qualquer objeto ilícito em poder do Dr. Camilo, não teve qualquer apreensão e volto a esclarecer que ele foi comunicado do mandado, ele estava operando. Então, se tivesse qualquer resquício da utilização de materiais, como nós poderemos comprovar mais detalhadamente, eles teriam apreendido. Todos os investigados são alvo de uma operação no Paraná e aqui em Goiás, que investiga a compra, venda e reutilização de materiais cirúrgicos descartáveis, como catéteres, que deveriam ser usados apenas uma vez, mas estariam sendo usados até 15 vezes em cirurgias urológicas. Comprei um monte de fibra sua e tem uma que está durando muito tempo mesmo. Então, fica tranquilo que eu sou seu freguês. Doutor, se o senhor puder usar a fibra assim, umas 10, 15 vezes, depois picotar ela para jogar fora. Fibra muito usada, ela começa já a não responder igual ela é quando nova. E também preservar o equipamento de laser, né? Mas que esse trem velho seu aí, beleza? Que tá jogado no canto aí, ajuda o amigo aí, já tá na conta, beleza? Meu amigão, capricha nas muambas. Se tiver aí, você põe pra sapecar. A defesa do médico Ronaldo de Almeida Sesconeto ressaltou que o cliente é apenas investigado e que não existe acusação formalizada contra ele. Falou ainda que vai provar a inocência do urologista. Nós não conseguimos contato com a defesa do médico Daniel Rodrigues Magalhães. O GRAER, Grupo de Patrulhamento Aéreo da Polícia Militar, descobriu um laboratório de drogas que tinha até iluminação especial para os pés de maconha em Goiânia. O suspeito de fabricar e vender os entorpecentes foi preso em flagrante. O quarto onde a polícia encontrou os 36 pés de maconha estava sempre com a luz acesa, e não por acaso. Para simular a presença do sol para realizar a fotossíntese na planta, consequentemente acelerar o crescimento dessa substância entorpecente. A polícia soube do laboratório por uma denúncia anônima. Quando as equipes do GRAER chegaram ao endereço no setor Coimbra, o traficante estava na porta, pronto para atender mais um cliente. E ele pegava droga de fora também para reunir e vender, a exemplo dos 1.200 comprimidos que a gente estima que não foi produzido naquele local. Sanan Yamakase Júnior, de 43 anos, ainda tinha 2 tijolos de maconha e haxixe prontos para venda. Ele já tem outras passagens por tráfico de drogas e estelionato. Vamos agora para as participações. A Jaqueline Rodrigues, do bairro Cristalina Velha, em Cristalina, disse que acompanha todos os dias o Jornal Anhanguera, que não perde uma edição. Muito obrigada pela sua participação, viu? A Isabelle Vitória, do setor aeroporto aqui em Lusiânia, disse que está sempre ligada na nossa programação, está sempre atenta às notícias do entorno. Olha que gracinha, gente. Muito obrigada, viu? Herbert Campos, do setor 2, em Águas Lindas, também disse que está sempre com a gente e que não perde um dia a nossa programação. Muito obrigada aí também pela sua participação, viu? Vamos para o intervalo? Veja a seguir, a Polícia Civil está investigando um esquema milionário de lavagem de dinheiro em Planaltina de Goiás. Integrantes de um partido político estariam usando verbas do fundo partidário em viagens de luxo. E você vai ver também a ousadia dos bandidos aqui na região. Nem os equipamentos de segurança dos veículos eles estão poupando, viu? Hoje é dia de música aqui no Jornal Anhanguera. Emerson Violeiro vai estar aqui com a gente e vai mostrar todos os sucessos da carreira dele. A gente volta daqui a pouco.